Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, avisa. Olá, pessoal, muito boa noite. Nós somos do Pode Avisar, um podcast voltado ao mundo dos negócios, ao mundo dos imóveis, sempre repleto de muita informação, tendências e oportunidades. Hoje a gente está inaugurando uma nova fase do nosso podcast. Vamos fazer entrevistas agora à distância, né, online, para poder maximizar ainda mais os convidados, trazer sempre novidades que aconteçam no momento. E aqui do meu lado, meu grande amigo Jefferson Germano. Jefferson, fala um pouco para o pessoal aí dessa nova formato que a gente está fazendo. Na verdade, uma mix entre o presencial e o online. E principalmente, velho, já emenda falando um pouquinho de quem é Jefferson Germano, sua trajetória de vida pessoal e profissional, e como é que você está nesse exato momento, nesse mercado tão concorrido que é o mercado de imóveis, né? Olá, Jimmy. Olá, pessoal. Tudo bem? Como o Jimmy falou, a gente está inaugurando agora mais uma etapa do podcast do Pode Avisar, né? Uma forma da gente dinamizar o programa, conseguir novas pessoas, novo processo de entrevista, com que a gente consiga trazer mais conteúdo para vocês, permitir a democratização do conhecimento, que é o nosso grande objetivo aqui. Então, Jimmy, eu tenho mais de 20 anos de atuação aí no varejo, né, com 20 de telefonia. Comecei minha trajetória profissional na TIM em 98, né, vindo de estagiário da Telebahia Celular. Então, eu vim nos primórdios da telefonia mesmo, né, a gente habilitava celular analógico. O celular era basicamente um trambolho que às vezes botava no carro. Tinha um celular que era fixo no carro, para vocês terem ideia de como a tecnologia mudou, né? Não existia SMS, não existia nada disso. Identificador de chamada, nem pensar, né? As pessoas não sabiam com quem estava ligando, recebendo a ligação. Então, a tecnologia mudou muito em curto espaço de tempo. E tive sorte de acompanhar isso tudo. Então, depois de 6 anos aí fazendo um startup na TIM, eu fui para fazer outro startup, né, de telefonia, na quarta entrante, né? Era a quarta operadora já no mercado, já tinha aqui a Vivo, a TIM, a Oi, e aí fui para a Claro, né? Na Claro, montei toda a operação aí de loja própria, de agente autorizado, depois fui para o corporativo, e depois de 3 anos e meio da Claro, fui para o Ponto Frio, mais um lançamento, que foi uma operação inovadora, era uma joint venture da Nexcom, com o Ponto Frio, né, a operação full do Ponto Frio, e nasceu o Ponto Frio Digital. Era uma operação focada em tecnologia, informática, telefonia, linha marrom. Então, foi muito bacana isso. Montamos mais de 50 lojas na Bahia em 4 meses, 5 meses. Foi uma loucura, mas foi um desafio aceito, um desafio que a gente conseguiu entregar uma nova forma de chegar o varejo ao cliente. Depois de 3 anos, mais 3 anos e meio do Ponto Frio, eu já resolvi empreender. Então, eu tive uma operação de loja de games, a UZ Games, que era uma franquia de games que a gente trouxe para cá, que era a maior franquia de games do Brasil. E o próprio mercado de games, ele sofreu muito com a questão da tributação, a alíquota de importação, mas foi um mercado muito pulsante, muito pungente, né? Era um modelo muito parecido com o que tinha nos Estados Unidos. E depois disso tudo, tive loja do Vitória, franquia de outras marcas de moda, até que em 2017 a gente criou nossa marca própria, que é a Santa Bata, que é uma moda feminina, onde a gente tem um conceito muito inovador, que é o conceito de nenhuma das nossas peças tem zíper ou botão. Então a gente tem basicamente 3 tamanhos, PMG, e a roupa se adequa ao cliente, não a cliente se adequa à roupa, né? Muitas vezes a cliente compra uma roupa e tem que, né, ajustar o corpo, engordar, emagrecer, alguma coisa assim, para poder caber na roupa. A nossa roupa cabe na cliente. Esse é o nosso conceito, um conceito de sustentabilidade. As nossas roupas, como elas estão basicamente com elástico, com a modelagem flexível, a cliente não perde a roupa rapidamente. A gente tem esse conceito de sustentabilidade, que é muito importante no dia de hoje. Fantástico, meu amigo desde o Jefferson. ano passado, Eu quero aproveitar aí que entrei você numa... falou da Santa Bata, explora um pouquinho aí, né? A gente sabe o nosso formato de podcast, a gente interage com os entrevistados, né? Então a gente aproveita o gancho de algumas coisas que o nosso entrevistado está falando para
maximizar o bate-papo. Explora um pouquinho aí a Santa Bata, a experiência sua da Santa Bata, principalmente, antes de você falar de imóveis, né, do ramo nosso, que a gente tem muita sinergia, fala um pouco como é que você enfrentou a pandemia, quais foram os desafios iniciais que você enfrentou junto com sua grande sócia aí, Emília, e o que é que vocês fizeram de criatividade para passar essas barreiras imensas aí que a pandemia trouxe para todos nós, né? A gente tinha acabado de inaugurar uma loja no shopping Parque do Boulevard, lá em Lauro de Freitas. Então, o fechamento do comércio aconteceu dia 20, nós inauguramos a loja junto com o shopping dia 17 de março. Então, 3 dias depois da inauguração, a gente inaugurou a loja e fechou. Algo completamente inusitado no varejo, né? Então, nos primeiros dias foi um choque, né? Um investimento grande, você fazer uma nova loja, a expansão da marca, e você é pego, né, de surpresa, uma pandemia, né, algo extremamente grave, extremamente complicado na gestão daquele momento. E a primeira coisa que a gente fez é assentar a cabeça, né? Porque a grande dica, né, acho que eu consigo dar uma dica para alguém é isso, esfria a cabeça, porque você precisa da cabeça fria, do entendimento, de sair um pouco do turbilhão do negócio para buscar soluções, né? Naquele calor da emoção, naquele momento de surpresa, de angústia, extremamente delicado para todo mundo, você tem que parar, né? Eu tirei 3, 4 dias sem pensar nada, não tem solução agora, vamos fechar, né? A gente suspendeu os contratos depois das meninas, então as funcionárias, vamos todo mundo em casa e a gente vai pensar o que vai acontecer. E nesse processo, né, mais ou menos 10 dias depois que estava tudo fechado, veio a ideia de ajudar as pessoas. E a gente teve a mobilização de fazer máscaras. Toda a nossa produção é terceirizada. A gente produz nossas próprias peças. E, além da produção estar parada, a gente via, né, a nossa mão de obra terceirizada também sem recurso, né, sem poder trabalhar. Então, a gente angariou alguns parceiros e conseguimos produzir máscaras. Nós doamos à Prefeitura de Salvador mais de 5.000 máscaras em abril, né? Fizemos uma ação muito forte com a ajuda da Codesal, ajuda na época do vice-prefeito do Bruno Reis, e a gente conseguiu fazer essa mobilização e distribuímos 5.000 máscaras. Logo depois que a gente fez isso, nós entendemos, nós percebemos que o mercado estava muito carente de máscara. O uso de máscara ele passou a ser obrigatório, né? Então, em todo o comércio que estava autorizado a funcionar, como supermercados, padarias, farmácias, tudo isso, você tinha a obrigatoriedade de usar máscara sem ter máscara disponível no mercado. E aí que veio o estalo, né? Veio a sacada de entender que isso era um business, que isso era um negócio, era o que dava para fazer à época. Então, nós fizemos aí em torno de 50.000 máscaras, mais 50.000 máscaras. Nós vendemos para Redmix, para farmácias, supermercados. A Shell fez uma ação com a gente de 20.000 máscaras. Logo em seguida, a gente, né, trabalhou também com álcool gel, conseguimos o fornecedor de álcool gel. Então, tinha o álcool gel da Santa Bata, onde a gente fazia o compra e ganhe para cliente, dando, né, um álcool gel para os clientes, que naquele momento também estava faltando o álcool gel, e nós comercializamos isso. Então, nós enxergamos uma crise sanitária, uma crise muito complicada, uma válvula de escape, né? Aquela coisa realmente de buscar uma alternativa de negócio, de viabilidade econômica, né? Nós somos empresários, nós vivemos a nossa capacidade de gerar negócio, e nesse momento a gente conseguiu, né, uma saída, que foi o uso das máscaras. Depois das máscaras normais, as convencionais, nós começamos a personalizar as máscaras. Então, fizemos aí uma gama também para restaurante, muito, muito grande, com as máscaras bordadas, personalizadas para o cliente. Então, até 1 mês, 2 meses atrás, né, a gente ainda estava vendendo máscara personalizada, ou seja, nós ficamos com um business alternativo durante quase 2 anos. Fantástico. Na verdade, você se adaptou, né? Primeiro com a vontade de fazer o social, né? Da responsabilidade social inerente de vocês. Não é todo empresário que pensa assim, mas graças a Deus vocês pensam. E a lei da atração e do retorno lhes trouxe a noção
e a oportunidade de empreender nesse segmento novo que era a crise sanitária, né? E Jefferson, aproveitando mais aí, então de repente você, por acaso, vira meu colega em imóveis. Como é que você chegou ao ramo de imóveis? Pois é, a gente já vinha, por exemplo, Emília, que é minha sócia, né? Ela já vinha atuando no ramo veio muitos anos do ramo de shopping center, né? Do ramo de locação e de venda de pontos comerciais em shopping. Foram mais de 14 anos nisso. E foi um processo, acho que quase natural, Jimmy. Você perceber a oportunidade do mercado, é um mercado, né, muito, muito promissor, muito forte. Mas você vai falar, pô, já tem muita gente atuando. Tem muita gente atuando, como vários mercados. Tem grandes Sim. profissionais como você, né? Mas é um mercado que cabe muita gente ainda, porque ele carece daquela coisa que a gente entendeu lá atrás, que é a digitalização, a profissionalização, a capacidade de você entregar mais para o cliente, de você enxergar o cliente como um todo, de você fazer um cálculo de viabilidade do cliente, do negócio como um investimento a longo prazo. Né? Você não está vendendo só uma parede, você não está vendendo um metro quadrado, você está vendendo um sonho, você está vendendo um investimento, você está vendendo aí uma aposentadoria, quando alguém compra uma casa de praia pensando daqui a 10, 15 anos. Então, é muito mais do que simplesmente você assinar um contrato de compra e venda. Você realmente está atendendo demandas muito específicas e a nossa ideia na IMAIS é ter um atendimento específico, unir, né, a capacidade de atendimento do corpo a corpo com a tecnologia. A gente vai ter aí, daqui a algum tempo, a gente vai falar mais na frente da metaverso, novas tecnologias, 5G, como isso tudo vai realmente revolucionar o mercado imobiliário. Nós tivemos aí uma dica, grande impulsionamento do nosso parceiro Dimitri Brito, que é um ícone do mercado imobiliário. Que é isso, nem tanto, amado mestre. Mas, na verdade, você falou muito bem. O mercado, qualquer mercado, né, Jefferson, exige de quem está atuando o foco 100% no cliente. Se você foca no cliente, você já atua focado no cliente, tanto que a Santa Bata se adapta ao cliente e não o cliente se adapta aos vestimentas da Santa Bata. Você trouxe a cultura de atender bem o cliente, de ouvir muito qual é a necessidade do cliente, e aí com isso aí, com esse modus operandi que você tem atuando em outros processos, você pode muito bem aplicar no mercado de imóveis. E o mercado de imóveis exige da gente não só essa questão do foco intenso no cliente, mas principalmente conhecimento. O corretor de imóveis ele é responsável civil e criminalmente pela intermediação imobiliária que ele participa. Então, ele precisa dominar o processo de venda, ele precisa dominar as documentações necessárias que vão dar segurança na transação, que é aquilo que você falou. Ninguém está comprando só uma camisa, ninguém está comprando uma bola ou uma chuteira. Ele está comprando, às vezes, na maioria das vezes, é a maior compra da vida daquela pessoa. Então, a nossa responsabilidade como atuante no mercado é levar isso muito a sério, né? E você, claro, já chegou com o pé direito, né? Você não pisou no mercado, você escancarou as portas, né? A Mais Imóvel aí está trabalhando muito bem, se firmando muito forte, não só em Salvador, como no Litoral Norte, grande parceira nossa em tudo. Parabéns, Jefferson, venha mais aí para o nosso mercado e a gente sempre vai estar com os braços abertos para acolher os grandes profissionais, né? Com certeza, amigo. Aproveitando que você já começou a contar a história do mercado hoje, conta a história do mercado atrás, né? Como você começou, como você iniciou do mercado de imóveis. Sei que você lhe conhece bem, sei que você não é oriundo do mercado de imóveis, mas já está atuando há muito tempo no mercado de imóveis. Conta para a gente aí a sua trajetória até o mercado de imóveis. Pronto, velho. Vou recapitular um pouquinho, né? Eu vim para Salvador, eu sou do interior, né? Jequié, depois estudei muito em Alagoinhas. Quando eu vim para Salvador, eu vim para fazer a faculdade de administração no ano de 90, né? 91, para ser exato. E logo quando comecei a atuar em administração, foram aparecendo as oportunidades de estágio. E eu sempre buscava estágios, queria concorrer, eu queria me inserir em grandes empresas que pudesse agregar muito a minha formação profissional.
né, a teoria da faculdade com a prática do mercado, mas aquelas empresas que têm modus operandi, que têm processo, têm procedimento. Eu fui agraciado, graças a Deus, né? Me iniciei como estagiário na Ambev, na época não era nem Ambev, era a CIA, Cervejaria Brahma Skol. Comecei estagiando no meu segundo para o terceiro ano da faculdade. Quando eu me formei, a Ambev me contratou, virei analista de marketing, depois fui gerente de marketing da marca Skol aqui na Bahia. A gente fez vários lançamentos. Eu sou do tempo, Jefferson, que a Skol só existia em lata, né? E Luminete. Então, nossa equipe, né, na época da Skol, essa equipe que trouxe a garrafa 600 ml para a Skol. Né? Imagine, falar uma coisa dessa é loucura. Você é da época praticamente que vendia cerveja em garrafa no carnaval, né? Eu lembro que as primeiras garrafas de Skol eram vendidas no carnaval, cerveja em garrafa. Imagine onde você vender essas cervejas em garrafa no isopor com ambulante no carnaval, né? Impraticável, né? Não só pela questão de armazenamento, como também de violência, né? Você tem que inibir bastante. Mas a logística de comprar lá o engradado com 24 unidades, né, Dinho? Era loucura, conte aí. Loucura. Mas era muito legal, cara, porque esse início todo início é muito difícil e os desbravadores, eles vão aprendendo mais rápido do que os outros estão chegando. Então, assim, quem sabia vender 600 ml sabia vender qualquer coisa. Né? Quem tinha logística para atender todos os pontos de venda naquelas garrafas grandes, era muito mais fácil se adaptar agora ao novo modelo de consumo, que é basicamente dentro de casa. Né? Então, aprendi, foi a minha grande escola de varejo, minha grande escola da vida também. Vários. A gente com 22, 23 anos, gerente de mais de 150 pessoas, liderando aí processo, aprendendo, trocando a roda, né? Sem saber ainda direito como agir, como liderar. Que o líder, eu tenho essa percepção que o líder, ele é servidor, né? Ele está ali na posição de ajudar a equipe dele a conseguir o objetivo maior que a empresa determina. Então, mas naquele início, você recebeu uma gama de profissionais subordinados a você e muito novo, a gente aprendia muito na marra, né? Então, foi uma escola fantástica. Logo depois, eu comecei a ir para outras empresas grandes também de varejo, M. Dias Branco, a Heineken, né? Sempre atuando nessa área de executivo aí regional. Né? E até a TIM, quando a gente se encontrou lá na Maxitel. Maxitel também foi a mesma, parecendo um cerveja Skol de garrafa. Maxitel, a gente estava lá na banda A, banda B, aqueles celulares ali que o grande, como é que se diz, divertimento do celular, aquele joguinho de cobrinha, né? Que fica aquele digitalzinho ali. Quer dizer, uma loucura, né? E a gente estudou junto lá o MBA, que é uma formação que teve que a TIM nos proporcionou, né? Para a gente entender também da teoria de telecom. E naquela época, lá nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, já se dizia que tudo iria para o celular. A convergência da tecnologia, o celular ia virar televisão, você ia poder ver filme, você ia poder trabalhar nele, mas naquela época era tão distante isso, a gente trabalhava com aqueles desktops imensos na mesa, né? A gente se comunicava com aqueles tijolão PT 550. Salvava os arquivos de disquete para fazer uma apresentação. Exatamente. Né? Aí, como é que não passava na nossa cabeça, por mais que os caras falavam isso, parecia que a gente estava vendo a família Jetson na nossa frente, um futuro muito distante. Né? E telecom é muito varejo. Então, assim, a mesma coisa que eu aprendi em cervejaria, aquela guerra imensa do varejo, telecom nos trouxe essa gana. Eu fui andando por aí, mas com a vontade grande de empreender, Jefferson. E quando eu fui convidado a participar de um grupo, de uma holding familiar, mas que atuava muito no mercado de restaurantes e bebidas, né, cachaça artesanal, que eu tive mais aproximação do que ser empresário. Porque os caras lá contratam o executivo para ser dono do negócio de verdade. Você vira dono do negócio de verdade. Você faz o planejamento do ano, o budget, a partir do momento que você aprovou aquele planejamento com seus líderes, sua diretoria, você tem toda a autonomia de executar seu plano. Porém, você responde por isso. Mas é muito bom. Você não é mais gestor de centro de custo, né? Você é dono do centro de custo, né, Guilherme? Dono do centro de custo. Ao ponto de uma das lojas, que apesar de ser da holding familiar,
a gente estudando o melhor formato tributário, a gente percebeu que ela deveria sair do guarda-chuva da holding, porque ela não estava dando resultado no lucro presumido, e a gente transformou ela numa empresa simples, onde eu fui um dos sócios, né, pela confiança da empresa nisso, transformamos no regime do Simples Federal, e ela, de um dia para o outro, de um mês para o outro, ela transformou o resultado positivo. Mas isso só conseguia porque eles davam muita força para a gente. E nessa oportunidade também a gente mudou o modelo de distribuição da cachaçaria. A cachaçaria atuava com equipe própria, mas a gente, para escalar Brasil, a gente precisava desenvolver a equipe terceirizada de representação. A gente passou a exportar produto também, tudo aprendendo, trocando a roda, Jefferson, como qualquer empresário aprende, mas na vontade de agir e acertar. Logo depois que a família decidiu sair desses negócios, eu fui convidado para abrir uma empresa minha de consultoria para prestar serviço para essa própria empresa e os terceiros que estavam adquirindo o negócio. Passei um tempinho nisso aí, gostei, né? Quando a veia empreendedora morde você, né? A formiga do empreendimento, do empreendedorismo morde você, você não larga mais. E aí, com os amigos, sempre com sócios, comecei a empreender, tive alguns negócios, franquia da Ambev, né, no Shopping Brahma, lá na rodoviária, tive lojas de picolé, tive lanchonetes diversas, né, sempre atuando nesse ramo de bebidas e alimentos. Depois fui com um amigo empreender lá no aeroporto, né, de Salvador, muito difícil atuar ali, por diversas barreiras que tem para atuar ali. Eu conheci, eu fui lá, eu almocei lá, pô. Eu fui com a Maia de um monte de coisa dessa aí. Holandês voador. Da holandês voador. Todos os meus amigos, você é um dos grandes dele, tem que também sofrer. Não adianta ser amigo, sim, chegar lá e pedir desconto. Desconto não, meu irmão. Você tem que provar. É bom que reclama um pouco, né? É bom que reclama um pouco. A reclamação faz parte, porque a gente sabe que é para o bem maior, né? De dar melhoria operacional. Mas tem que ter reclamação, tem que ter os amigos juntos aí. E graças a Deus, a nossa equipe aí, nosso grupo de amigos sempre empreende, todo mundo apoia um ao outro, né? E a gente vai vivendo. E o Imóveis foi engraçado, porque foi um convite de um grande amigo, que é seu amigo também, Cristiano. Cristiano atua no colega de faculdade, grande figura. Sim. Pronto. E irmão de Leonel, meu grande chefe lá na holding familiar. Hoje um grande amigo meu. Leonel falou, Dimitri, você precisa juntar com o meu irmão lá. Ele tem uma corretora de seguros, mas tem uma imobiliária parada, cara. Você é um homem de vendas. Você está atuando aí, tem network. Vai para dentro desse mercado, porque é um mercado muito bom. E eu entendi que era, mas não estava ainda brilhando os olhos, né? Só que a partir do momento que a gente começou a fazer os cursos, pegar a carteirinha, conversar com vários colegas, né? E esses colegas é que vão dando o gancho para a gente, né? Vão dando as orientações, vão explicando por onde ir, quem são os parceiros que a gente pode ter nesse mercado. É um mercado muito difícil para parceria, mas quando você consegue bons parceiros, você voa mesmo, né? Esses colegas me ajudaram a entender o mercado de imóveis. E, claro, eu busquei uma capacitação também teórica, fiz um apoio de direito imobiliário, que enriqueceu bastante. Mas o que nos ensina é o dia a dia, né, velho? Estar com o cliente na negociação, estar captando imóveis, entendendo o perfil de cada um. E agora, com a nova tecnologia digital, é como conversar com esses consumidores, né? Nós deixamos de ser corretores de imóveis apenas e agora somos apresentadores de imóveis, né? E tem que saber filmar bem, tem que saber tirar foto, tem que saber falar na rede social, tem que passar conteúdo. Não adianta só você ser uma vitrine de imagens, você tem que trazer um pouco a mais para o seu cliente, você tem que instruir, sim, seu cliente, para ele sair das armadilhas de uma aquisição de imóvel, que é muito difícil também. Você tem que se precaver de muita coisa. E, graças a Deus, eu me encontrei nessa profissão, uma profissão muito legal, muito difícil, ela é diária, e eu só comecei a melhorar meus resultados quando eu foquei na profissão. Enquanto eu estava fazendo isso como um plano B, ou
fazendo isso e mais outras coisas, nunca deu certo. Mas a partir do momento que eu fiquei mais concentrado no ramo de imóveis, né, vivendo dia a dia o ramo de imóveis, e você sabe disso, a gente não tem feriado, não tem final de semana, e graças a Deus que a gente não tem, porque é nesse momento que a gente está no dia a dia, conhecendo gente nova, conhecendo uma família nova, vendendo e principalmente realizando sonhos. Então é isso, né, cara? Essa profissão é um grande observador de negócio, né, Dini? A gente está sempre observando a oportunidade, tanto para a gente, quanto principalmente para o cliente, né? Observando qual é o vetor de crescimento, observando qual imóvel está com um preço abaixo do mercado, que é uma oportunidade de compra, qual é o imóvel que vai potencializar seu investimento. Então, a gente está sempre observando. Somos grandes observadores do mercado e consultores de negócios, porque a gente está orientando os nossos clientes sempre qual a melhor opção de compra, né, Dino? Exatamente. A gente consegue também, né, Jefferson, a gente perceber onde é o vetor de crescimento da cidade, quais são... E isso aí é que é a oportunidade. É você ir, às vezes, desbravar um mercado, uma região, é mais arriscado, mas as oportunidades estão sempre naqueles que vão primeiro, né? Quem chega por último vai ter mais segurança, mas o ganho é menor. Quanto maior o risco, né? Maior o ganho em qualquer negócio. Exatamente, isso é o básico de qualquer negócio, né? Se você quer colocar dinheiro na poupança, você vai ter menos risco, mas com, né, uma quantidade de retorno muito menor. Se você vai para o mercado de ações, você tem, né, você está especulando, você está trabalhando com um negócio que é extremamente sazonal, que é impactado por uma fala de um presidente da União Europeia, para uma guerra, né, num outro continente. Tem uma série de variáveis que são incontroláveis, mas sua possibilidade de ganho é maior. E a gente está no meio termo, né, que é o investimento real, né? Ele pode demorar um pouco mais para ter retorno, mas imóvel, via de regra, você não desvaloriza, né? Ele tem uma curva de valorização constante. Então, a gente tem que enxergar, né? Mais seguro, né? Imóvel ninguém rouba, ninguém leva, não some, né? E até para intempéries, para fatores, né? Como no Brasil não tem, seria um terremoto, você tem hoje, né? Você trabalhou mesmo, seguros, você tem outras coisas que você tem uma garantia real daquele bem, né? Ele vai estar sempre ali, concreto para você, né, Jimmy? Eu acho que o grande segredo aí, como você falou, da união dessas tecnologias, a gente entender que o nosso papel ele é de orientador. Nós não somos influenciadores digital, né, porque a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, que a gente está no YouTube, e nosso papel é ser influenciadores digitais. Nós somos, né, corretores, empresários do mercado imobiliário, mas a gente está ali para gerar negócio. Óbvio que em determinado momento a gente tem, né, um momento mais divertido e tudo isso, mas o nosso papel ele é muito importante em orientar o cliente para negócio, né? Por isso que a gente tem que se preocupar muito mais com a informação, né? É claro que a forma, quanto mais ela for mais atraente para o cliente, melhor, mas a informação em primeiro lugar, né, Dino? Exatamente. E nessa questão de informação, já você percebe isso no seu dia a dia, o cliente já chega para a gente tão conhecedor quanto a gente daquela região. Às vezes ele já rodou tanto aquela região que ele sabe até mais do que muitos corretores que não atuam tanto naquela região. Ele sabe qual é o melhor prédio, qual é a melhor plomada, qual é o melhor andar, né? Então isso ajuda a gente também. Quando o cliente vem com informações mais precisas, com certeza a gente vai ser mais assertivo. A gente vai buscar exatamente e com rapidez e eficiência aquilo que ele precisa. O mercado está passando aí já por uma nova reviravolta, né, Gerson? A gente vivenciou aí a pandemia incrivelmente, com muita surpresa, com um boom avassalador do mercado de imóveis, né? Todos os lançamentos foram vendidos rapidamente, os imóveis que estavam muito tempo sem vender também tiveram aquisições, porque a pandemia mudou demais o modo da gente ver nossa casa, né? A gente ficou tanto tempo dentro da casa que a gente precisa de mais espaço. A gente viu que a gente não pode contar tanto com a área comum, porque se tiver que bloquear, ela bloqueia e você não vai ter acesso. Então você precisa ter espaço adequado, você tem que gostar da área que você mora, daquele quadrado ali, daquele metro quadrado ali, de área privativa que é seu. E isso fez muita gente se incomodar um pouco com o imóvel que tinha no momento, e aí houve essa migração fantástica
para áreas mais verdes, né? Casas, vilagens, terrenos, casas de serra, de montanha, coberturas, foram os imóveis aí mais demandados, justamente pela essa necessidade de ter verde, de ter ar livre e de não depender de outras áreas, e sim só do seu negócio. E a gente está vendo agora, a gente está com duas grandes crises, que é a crise inflacionária, por tudo que a gente sofreu com a falta de insumos por causa da pandemia, né? Por todas as fábricas terem que parar tudo para tentar segurar o vírus, e depois, quando liberou, existia uma demanda reprimida, as fábricas não conseguiram rapidamente adequar isso. Nós estamos vivenciando de novo o lockdown na China, que a gente não sabe quando isso vai parar. Tem uma menina no TikTok que ela mora lá na China e ela praticamente, quase que diariamente, ela diz como é que está o dia a dia lá do lockdown. Ela já está em 56 dias dentro de casa. Ela só saiu um dia desses 56 dias para levar o cachorro dela para fazer sua passeada. Um dia. Imagine você ficar 56 dias dentro de sua casa. E lá na China, como no Oriente, os apartamentos são cubículos, são pequenos porque uma superpopulação não tem muito espaço territorial e aí fica o povo morando tudo em cubículos. Imagina você ficar 56 dias preso sem poder sair. Então, mais ainda a demanda de ter um negócio bom. E isso está inflacionando demais nossos preços. Por causa disso, a Selic teve que aumentar para poder segurar um pouco a inflação. E a Selic aumentando, como ela é o grande indexador do financiamento imobiliário, você acaba encarecendo um pouco o financiamento imobiliário. Isso deixa, claro, aquele consumidor um pouco mais preocupado, mas o mercado ainda está comprador. A oferta aqui não está atendendo ainda toda a demanda, né? E a guerra, claro que a guerra também não há uma perspectiva clara das consequências dela, né? Hoje o bico barril de petróleo bateu a nova máxima, né? Mais de $120 aí, então tem uma tendência aí, aumento de novo de gasolina, de diesel, que aumenta o custo de frete, que vai aumentar o custo do material da construção civil, que vai interferir na prestação do cliente, enfim. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Aí, mais do que nunca, né, Jefferson, a gente precisa, nós corretores, todos que trabalham no mercado de imóvel, valorizar demais o que o cliente quer comprar para trazer para ele aquilo que cabe no bolso dele. Ele tem que fazer conta. Ele não pode comprar por comprar. Ele tem que analisar, vale a pena comprar um imóvel já pronto agora, já pegando um financiamento com essa Selic já um pouco alto, com esse viés de alta, ou, de repente, comprar um imóvel de uma excelente construtora, com patrimônio de afetação constituído, né, em uma boa localização, onde você vai pagar primeiras poupanças e só daqui a 3, 4 anos entrar no financiamento. Então, a gente tem que ajudar o nosso cliente aí a cuidar bem do dinheiro dele, porque é um momento de informação, de trabalhar muito bem a informação, né? Deixa de ser só uma consultoria comercial de venda de um ativo para ser uma consultoria financeira também, né? Tem que avaliar todo o ciclo de vida de pagamento do cliente com aquele bem, né? As anuais, as semestrais, no caso, quando o imóvel lançamento, no saldo devedor, se o cliente vai ter FGTS, pode usar, se não vai, como é que ele vai amortizar isso, se a prestação depois do financiamento vai caber no orçamento dele, se vai comprometer a renda ou não, porque às vezes ele está comprando só pelas mensais, mas ele tem que enxergar também o valor da parcela do financiamento, do saldo devedor lá na entrega da chave. Então, nós somos, né, consultores, às vezes de decoradores, arquitetos, engenheiros. Às vezes o cliente quer puxar uma parede para um lado, quer puxar uma parede para o outro, né, de derrubar um banheiro, puxar um negócio, e a gente tem que, obviamente, com calma, dentro das nossas especialidades, dentro do nosso conhecimento, né? Tem muita coisa que são coisas técnicas, só um engenheiro pode decidir, só um arquiteto pode decidir, mas a gente tem essa visão de um todo, né? Nós somos grandes generalistas que atuamos em prol do cliente no que tange a compra daquele patrimônio, né? Entendendo se é nascente, se é poente, onde é que bate sol, como é que fica, como é a logística, se tem pet, se não tem, como é que fica tudo, né? É uma gestão realmente 360 graus, né, Edmir? Exatamente. E tem, assim, alguns conselhos, se é que a gente pode dar, né, Gélio?
Jefferson, tanto para o vendedor como para o comprador. Primeira coisa, para o vendedor, analise bem seu imóvel, veja se está tudo regulamentado, né? Veja se tem alguma pendência financeira. Antes de colocar ele à venda, você tem que entender um pouco como é que está a situação sua como vendedor, né? E do seu imóvel. Por quê? Porque como a gente está vivendo um momento de ser preciso na venda, a gente não pode perder tempo com algumas questões de cunho fiscais que um imóvel pode ter, que vai se impactar na venda do imóvel. Porque se o cliente está em dúvida de 2 imóveis e um tem algumas certidões pendentes, né, por dívidas diversas, e o outro que está todo limpo e desado, por mais que não seja tão uma preferência, o primeiro seja uma preferência maior do que o segundo, o consumidor tende a buscar o que é mais seguro para ele, que é aquele imóvel que está mais regulamentado, todo limpo e tudo. Então, o corretor precisa, já quando capta o imóvel, dar uma avaliação, olhar o imóvel, entender se esse imóvel está bem, até para já ir corrigindo ao longo do percurso com esse cliente que não se vende tão rápido, né, Jefferson? Raríssimos são os imóveis que se anuncia hoje, com 10, 15 dias se vende. Em geral, 2, 3 meses aí de trabalho intenso, de vários clientes visitando aquele imóvel para você fechar um negócio. Então, dá tempo, sim, do corretor, junto com o proprietário, e organizando a vida documental desse cliente, desse imóvel. Tem uma pesquisa que acho que foi até que você postou, enfim, que um ciclo de venda no imóvel do Brasil é de 10 meses. Nos Estados Unidos é de 4 meses. Né? Então, a gente, às vezes, até o vendedor precisa entender que ele, às vezes, quer anunciar o imóvel e acha que vai vender amanhã. Não vai. Né? A gente está falando de imóveis que levam 10 meses, mas tem uns que levam 4, tem uns que levam mais de um ano. Né? A média são 10. Então, e isso varia muito, Jefferson. Sabe o quê? Da precificação do imóvel. Às vezes o cliente investe bastante naquele imóvel em termos de benfeitorias, mas se o condomínio que ele está instalado, ou se a região dele, por algum momento, está vivendo algum problema maior de valorização, por mais que o imóvel esteja muito bom, o conjunto da obra não vai fazer ele ter aquele preço todo que ele merece. Não. Você tem ideia, né? Eu vi essa semana no Instagram um imóvel que valia, né, 300, né? Que era um 2 quartos que valia 300. De obra, ele gastou pelo menos uns 200, porque era um granito XPTO, era uma pedra diferente, era pia. Assim, não tem como. O imóvel dele não vai valer 500. Vale 7 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados. Então, até para quem está comprando imóvel, é importante entender que, às vezes, você faz reformas que são muito pessoais. Você não consegue atribuir valor a seu imóvel por itens muito pessoais, igual um carro. Né? Tem um carro 2020, ele continua sendo, né, um Onix 2020. Você bota a roda, você bota um banco de cor diferente, você consegue agregar um delta 3, 4, 5% no valor do carro, por causa do estado do carro, mas ele não passa a ser um Onix 2022 porque você tem, né, acessórios diferenciados nele. Então, às vezes, até é importante a gente falar para o cliente isso. Às vezes, ele investe muito numa reforma onde ele não vai conseguir agregar valor a toda aquela reforma ao patrimônio dele, porque você falou outros parâmetros de mercado, o valor da unidade embaixo, né, acima dele, no prédio do lado, que tem a mesma posição solar, né? Posição solar, tudo isso. Então, não adianta o cliente fazer coisas muito pessoais se ele está colocando aquilo como um imóvel temporário. Se ele quer vender daqui a 5, daqui a 10 anos, né, é muito complicado você colocar itens muito, muito pessoais, porque você, no final das contas, não vai conseguir agregar todo esse valor à valorização do imóvel, né? O que eu acho assim, imóvel, como a gente sabe que não tem uma liquidez tão imediata, você, claro, tem que morar bem, né? Você tem que se sentir bem na sua moradia, você vai fazer aquelas benfeitorias que você gosta, que você vai dar um bem-estar para sua família. Porém, na hora de vender, é muito importante você buscar um profissional que saiba avaliar. Porque se avaliar errado, ou só aceitar a sugestão do próprio proprietário, o imóvel vai ficar parado na prateleira lá. Ele começa a perder interesse no próprio mercado, porque o mercado já viu esse imóvel, vai ver os anúncios lá
de mais de 5, 6 meses anunciando aquele imóvel. Eu falei, esse imóvel até agora não vendeu, alguma coisa tem errada com ele. E muitas vezes o erro está no preço, né? Não é no imóvel em si, é que ele não está adequadamente precificado. Esse dois recados que a gente passa aí para o vendedor. Já para o comprador, Jefferson, o que eu sugiro para o comprador é não só pesquisar bastante, mas quando escolher o imóvel, não assinar nenhum contrato enquanto não tiver todas as certidões principais em mãos, expedida, antes de assinar. Eu presenciei essa semana, Jefferson, infelizmente, uma venda, não foi com a gente, mas com pessoas, né, não conhecidas diariamente, mas que tinham algum certo relacionamento, que adquiriu um imóvel sem receber nenhuma certidão. Nenhuma certidão. Né? Assinou o contrato, deu uma entrada significativa e sem receber certidão. Aí, quando chegou para meu conhecimento, eu falei, sim, mas e o imóvel está tranquilo? O imóvel tem alguma pendência? Sabe se está devendo condomínio? Porque você sabe que se dever condomínio muito tempo, o próprio regimento do condomínio pode levar esse imóvel a leilão. Né? Se dever IPTU, vai ter problema com a dívida ativa, vai ter problema para transferir titularidade. Né? Se dever alguma coisa, se tiver alguma questão trabalhista no proprietário, se tiver alguma questão de execução fiscal com esse proprietário, o comprador que comprou aquele imóvel pode perder o imóvel por causa do vendedor anterior que vendeu com essas questões não esclarecidas. E quem compra tem a responsabilidade de avaliar essas informações. Se ele comprou, meu amigo, ele assumiu aquele risco. Então, por isso que é preciso que o comprador, às vezes o comprador vai querer, faz a visita com o vendedor, até gosta do trabalho do corretor, né? Mas de alguma forma procura aí um contato direto com o vendedor, faz uma aquisição direta e pode dar um problema muito sério. Porque se não fizer uma due diligence, que é essa investigação documental muito bem feita, o risco de você perder um patrimônio novo é muito alto. É muito alto. Né? Então, sempre, não é porque nós somos corretores que a gente está falando isso. Qualquer profissão, você tem que buscar o especialista. Né? Você não vai analisar seu ouvido com um dentista, você vai analisar com um otorrino. Você não vai operar o coração com um ortopedista. Né? Você também não pode comprar um imóvel com o porteiro do prédio, não desrespeitando a profissão do porteiro, mas ele não conhece do trâmite burocrático, dos problemas que existem na venda de um imóvel. Então você precisa se acercar de bom profissional. E outra coisa, né, Jefferson? A comissão ela é devida, é diferente. Nos Estados Unidos você tem corretor para o comprador e você tem corretor para o vendedor. Aqui no Brasil é um corretor só para as partes. Né? Ela é acordada. Então, se você tem um bom serviço, o custo-benefício vai valer a pena, né? Então, esse é o recado. E pegando esse gancho aí, Jimmy, que a gente viu, tá vendo no mercado, né? A gente falou de tecnologia, você está falando de venda às vezes venda direta, né? As próprias plataformas vão se adaptar a isso, né? Porque é uma startup, não é porque ele está crescendo no mercado, significa que ela oferece toda a segurança para o cliente. A gente tem que estar muito atento a isso. Né? Porque uma empresa inovadora em determinado segmento significa que ela está cumprindo todas as etapas importantes para o processo. Né? E, como você falou, o investimento para cliente é um investimento, às vezes, da vida dele, do FGTS que ele juntou a vida toda para guardar, da aplicação que ele guardou a vida inteira para poder comprar um imóvel, e às vezes ele não é assistido da forma correta, ele tenta usar da facilidade tecnológica, mas isso não tem o olho, né, o nosso corpo a corpo, né, aquele questionamento, aquele sexto sentido, aquele feeling, que você só consegue ter isso com o passar do tempo. Peraí, deixa eu ir lá de novo, deixa eu olhar isso aqui, deixa eu ver se essa infiltração é estrutural ou não. Tem uma série de coisas e, às vezes, né, no tour virtual, isso não atende. Claro que a gente não está falando mal da tecnologia, até porque a gente usa a tecnologia. O que a gente está falando é que você precisa unir os dois mundos, né? O digital com o corpo a corpo, com a experiência, com a expertise de pessoas, de corretores credenciados, com junto ao Cresce, imobiliárias com Cresce, com CNPJ, com Cresce jurídico, porque Exatamente. Isso tudo vai lhe dar segurança
na tomada de decisão e no fechamento do processo. Né? Exatamente. Só a tecnologia não resolve, só o corretor, às vezes, não resolve porque ele não consegue enxergar, chegar na ponta com o cliente, né? Unir, né, o vendedor com o comprador de forma mais rápida. Acho que o mundo ideal é o que a gente está falando, é o mundo híbrido, né? A gente está fazendo aqui um formato digital, mas a gente vai fazer o formato do corpo a corpo também. É você usar a tecnologia de maneira mais assertiva e mais produtiva possível, né, Dimitri? Exatamente, cara. E aí, pessoal, é por isso que eu e o Jefferson nos unimos para trazer para vocês esse ambiente de muita informação, de muita oportunidade, ligado sempre ao mercado de negócios, o empreendedorismo, as dificuldades que todo empreendedor, principalmente no Brasil, enfrenta, mas também as oportunidades, e o mercado de imóveis que a gente está inserido, que a gente gosta, que a gente ama e que a gente sabe que tem muita oportunidade. Esse é o Pode Avisar. É um podcast diferente, mas sempre pensando em trazer boas coisas. É o primeiro formato nosso, né, Jefferson, de entrevistas online. Estamos testando junto com vocês isso aqui, mas a partir desse primeiro, outros virão, não só presenciais, mas nesse formato também. Eu vou me despedir e deixo você despedindo também aí, Jefferson. Um grande abraço a todos, pessoal. Conte com a gente. Lembre de compartilhar, de curtir, de chamar todo mundo para ver o Pode Avisar. Um abraço a todos. Pois é, pessoal, obrigado pela sua audiência. Como o Jimmy falou, curta, comente, dê dicas, sugira convidados, fale com a gente, porque isso é muito importante do conteúdo que a gente vai levar. A gente está aqui, na verdade, compartilhando conhecimento, a gente está aprendendo junto com vocês. Então, segue a gente no YouTube, compartilha no Spotify, no Instagram, dá uma dica para um amigo, dá a dica para um amigo que está querendo comprar um imóvel, quer saber mais, dá a dica para alguém que está querendo entrar no mercado imobiliário. Então, nosso propósito aqui é estar junto com vocês, aprender junto com vocês. Então, siga lá a gente no Instagram, no YouTube, e tamo junto. Pode avisar. Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, avisa.